Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Pessoal, quero falar um pouquinho hoje sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Mas eu quero deixar essa mensagem aí para todos os irmãos brasileiros, né, que estão de alguma ou outra forma sendo afetados por tudo que está acontecendo. Tem muita gente tirando a vida, tem muita gente entrando em pânico, tem muita gente com doença emocional, doença psicológica, por causa de tudo isso que nós estamos enfrentando. Mas assim, o motivo desse vídeo é encorajar você, tá? Quando nós não temos conhecimento do que está acontecendo, a tendência é a gente não saber o que fazer, tá certo? Então, quando nós temos o conhecimento, nós sabemos o que fazer. Nós sabemos como agir, né? Você vê na Bíblia, tem aquela história de Davi contra o Golias, né? Era um gigante, realmente, literalmente gigante, né? Segundo os historiadores aí, diz que ele tinha entre 2,5 metros e 3 metros, né? Realmente ele era um homem muito grande, e Davi era pequeno, era um pastor de ovelhas. Mas era um homem que tinha enfrentado situações adversas, né, cuidando das ovelhas, quando ele matou um urso, quando ele matou um leão. E aquilo ali foi uma preparação para a vida dele, para aquele desafio maior que estaria logo à frente. E hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as pessoas muito desesperadas, né? Por quê? Porque elas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Eu quero tentar falar rapidamente com você sobre isso, tá? A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Então, quando nós não temos o conhecimento do que nós temos como ferramenta para enfrentar o gigante, para enfrentar o inimigo, nós não vamos vencer, nós vamos perecer, nós vamos deixar o medo nos paralisar. Mas quando nós entendemos, né, e conhecemos a nossa arma, né, conhecemos quem está conosco, nós enfrentamos o gigante, nós vencemos o gigante. Então, o que você precisa compreender? O pessoal mais antigo aí deve lembrar que há muitos anos atrás, eu era criança, era comum nós ouvirmos nas igrejas pregações, né, dos pastores, dos pregadores, e eles falavam contra a televisão. Eles falavam que o anticristo ia vir através da televisão e tal. E quando, lá naquele tempo, essa pregação ela tinha poder, ela tinha valor, o povo acreditava nisso. Então era raro, às vezes, você ir na casa de um cristão e você encontrar uma televisão, né? O cristão não usava televisão, né? Mas o tempo foi passando e tal, e foi dizendo, não, o problema não é a televisão e tal, não sei o que e tal, tal. E, enfim, chegou uma hora que hoje já não se fala mais contra assistir televisão, né? Eu tenho uma televisão aqui em casa, né? Quase não assisto, raramente, às vezes para ver um filme cristão aqui com a minha família, né? Ou para ver alguma coisa do computador, né? Que a tela é maior. Mas, assim, particularmente eu não assisto mais televisão. O problema, vamos dizer assim, naquele tempo, os pregadores eles não tinham conhecimento. Eu acredito que eles receberam de Deus uma revelação. E eles não tinham conhecimento assim intelectual para poder explicar o que Deus tinha mostrado para eles. Tanto que nos Estados Unidos, um pregador chamado David Wilkerson, ele já faleceu, ele foi um dos primeiros que falava contra o uso da televisão. Olha só, o aparelho em si não tem problema nenhum, gente. É um aparelho eletrônico, não tem mal nenhum, não tem demônio nele, não tem nada. Onde que está o negócio? O negócio está no sistema que controla a transmissão dos programas, né? Eu vou te dar uma informação aqui muito importante para você compreender. Desde quando começou essa pandemia, o ano passado, eu assim lutei aqui na minha mente para não aceitar isso, tá? Para não aceitar. Porque eu entendia como o inimigo trabalha. Se você não souber como o inimigo trabalha, se você não tiver conhecimento, o inimigo vai te destruir. Você tem que saber como ele age. E estudando e pesquisando, o que eu descobri? Na década de 60, a Rússia, né, e o movimento comunista internacional, ele queria dominar o mundo, né? Atacou vários países, inclusive o Brasil.
E naquela época, eles tinham espalhados pelo mundo 1 milhão de escritórios de publicidade. Tá? O que são esses escritórios? Eram pessoas, jornalistas, atrizes, atores, políticos, pessoas que apareciam na televisão. Eles compravam essas pessoas que escreviam para jornal, para revista. Então eles compravam essas pessoas, eles pagavam para elas fazerem a propaganda comunista, para elas falarem do comunismo, né? Para elas propagarem a ideia comunista. Né? E uma maneira de você propagar a ideia comunista é você promover a libertinagem, é você promover a promiscuidade, porque um povo desmoralizado, um povo imoral, é fácil de você dominar. Então, depois que eu assisti o documentário chama Yuri Bezmenov, vocês escreve com Y, Yuri, e no final, Yuri no começo, Y no começo, Yuri Bezmenov. Ele fala sobre isso. E tem também um documentário chamado Desinformação, Estratégia Secreta para Destruir o Ocidente. É um homem que era da KGB, que é o Serviço de Inteligência, o Serviço Secreto da Rússia em outros países. Ele era um embaixador da Rússia em outros países. E ele também desertou, porque ele é embaixador, não. Ele era um agente da Rússia dentro da Romênia. O Yuri, que era na Índia. E nesse documentário Desinformação, está no YouTube, você pode achar ele. Desinformação, Estratégia Secreta para Destruir o Ocidente. Então ali, o que ele fala? Que como os comunistas usavam a propaganda para mudar o comportamento de um país. Eles compravam os jornalistas daquele país, as imprensas daquele país, e começavam a ventilar uma notícia o tempo todo para desorganizar esse país, para dar problema econômico, entendeu? E aí depois eles vinham e compravam aquelas empresas que quebravam e tudo mais. Então, nesse documentário, ele explica como eles usaram a mentira durante o último século aí para mudar o mundo. Né? Para mudar o mundo, para mudar a percepção das pessoas. Né? Por que eu estou te contando isso? Porque quando começou esse negócio da Covid, eu sabia que era uma manipulação. Eu sabia. Eu não estou dizendo que o problema biológico não existe, não é isso. Ele existe, tá? Mas ele é um problema pequeno. Entende? Fácil de tratar e de resolver. Né? Mas o barulho que eles fizeram em volta disso é que está fazendo mal para as pessoas. É o que está deixando as pessoas com problema psicológico, com problema emocional, com problema mental. E aí o que eles estão fazendo? Através do medo, eles compraram governadores e prefeitos, eles estão promovendo a quebra da economia, porque daí se as pessoas não tiverem dinheiro, trabalho, elas não vão ter dinheiro para se sustentar e elas vão depender do governo. Isso é uma estratégia, tá? E eles estão fazendo isso no mundo inteiro, porque eles estão preparando o mundo para um governo único, um governo mundial. Tá? Então, nós que somos povo de Deus, nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. E nós temos que saber como o inimigo age. Eu estou te falando isso agora. Pare de assistir TV e de acreditar no que a TV fala. Tudo ali é mentira e é manipulação. Não tem objetivo nenhum em informar você. Aqui no meu canal tem uma centena de vídeos. Se você começar a ver os vídeos do meu canal, desde lá do início do ano passado, começa a assistir os vídeos. Os vídeos que você assistir aqui no meu canal, nos dois canais, né? O do ano passado é o Fábio Rodrigues Pardinho. Esse aqui no Família, na verdade, tem um monte de coisa que eu falo aqui de Deus, família e tudo mais. Mas no outro canal, Fábio Rodrigues Pardinho, lá eu falo mais dessa parte aí da política, do que está acontecendo no mundo. Então, se você assistir lá um monte de vídeo que eu fiz lá, você vai estar muito mais informado do que na televisão. Você vai aprender alguma coisa, eu vou te ensinar alguma coisa, eu vou te passar alguma coisa. Tá certo? Então, assim, eu descobri vários problemas aí nos números, né? Desse problema biológico aqui na minha cidade. Você pode entrar hoje aí no meu Facebook, Fábio Rodrigues Pardinho, tá? E assista lá o vídeo que eu fiz explicando como eles manipularam ali a questão dos números, né? Então, quando você olha os números, você vai ver que é como se não tivesse existido, né, a fraudemia, entendeu? Não existiu a fraudemia, não existiu, entendeu? Na verdade, não existiu. Mas a propaganda está fazendo as pessoas acreditar que existiu. Mas por que as pessoas estão acreditando? Porque elas não têm o conhecimento. Entende? Então, a televisão é o veículo que eles estão usando para
colocar esse medo. Por isso que eles querem lockdown, toque de recolher, porque as pessoas ficam dentro de casa olhando a TV. E aí eles aumenta a propaganda e fica propaganda, falando, entendeu? Até as pessoas pirar a cabeça. Então, o que eu quero dizer para você, querido? A nossa confiança, ela está no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que clamar a Deus pelo nosso país. Nós temos que pedir perdão a Deus pelos pecados do nosso país, pelos nossos pecados. Começa por nós, por cada um de nós, né? Pelo nosso adultério, pela nossa mentira, pela nossa feitiçaria, pela nossa idolatria, pela nossa mentira, pelos nossos roubos. Nós temos que pedir perdão a Deus pelas nossas imoralidades sexuais. Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. Leia lá o livro de Neemias. Né? Começa lá no capítulo 1. Você vai ver Neemias. Ele recebe uma notícia de que o país onde os parentes, a família dele estava, os amigos, né, estava, ele recebe a notícia que lá estava tudo destruído. E ele vai orar e clamar o perdão de Deus sobre o seu povo, e sobre ele. E ali ele confessa, ali ele clama, ali ele fica em jejum e oração. Depois de alguns dias que ele ficou lamentando e chorando e clamando a Deus, ele se levantou, se preparou e foi socorrer o seu povo. Foi para a batalha. Então nós temos que ir para a batalha. Primeiro invocamos a Deus, clamamos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Depois vamos para a batalha. Eu tenho certeza, querido, Deus há de nos guardar. E Ele tem um caminho melhor para todos nós. O grande problema é que as pessoas estão acreditando mais na saúde pública do que em Deus. E essa é uma das estratégias do comunismo. É desacreditar a fé. Se eu falar isso aqui para um monte de gente, eles vão falar que eu estou louco, vão tirar sarro da minha cara, vão me chamar de negacionista, vão falar um monte de coisa para mim. Mas eu tenho fé que Deus há de me guardar. Eu peguei esse problema biológico. E quando eu peguei, eu mantive a minha cabeça tranquila. Ah, você teve algum tipo de medo? Tive. Mas eu mantive a minha cabeça tranquila, sabe por quê? Porque ninguém da minha idade tinha falecido por causa desse problema. Eu vi os números, eu fui pesquisar, eu fui atrás da informação. Né? Então, quando nós temos o conhecimento, nós temos o controle da situação. Entendeu? Quando você tem conhecimento, você não é a caça, você é o caçador. Nós temos que agir como caçadores, não como pessoas medrosas e indefesas que dependem do prefeito, que dependem do presidente, que dependem de alguém. Não. Você tem que depender de você e de Deus, só. E se Deus preparar pessoas para te ajudar, glória a Deus por isso. Mas o mais importante é que você dependa de Deus, é que você seja uma pessoa forte, que você conheça o Deus da Bíblia, o Deus que você serve, que você descanse o seu coração em Deus. Não tenha medo, esse problema não é do tamanho que é. Ele se torna grande quando você cai lá na mão da saúde pública, e é complicado. Mas já existe, tem a medicação aí que está salvando vidas, né? Aqui na minha cidade, em Cascavel, o grupo de médicos que começou a fazer atendimento aí, até, eu acho que segunda ou terça-feira, eles já tinham atendido 2.000 pessoas com o atendimento emergencial, né? Da medicação. 0 internamentos. Você está entendendo? 2.000 pessoas foram atendidas com sintomas. 0 internamentos. Que resultado maravilhoso. Você está entendendo? Que o problema não é tão grande assim. Então, a gente precisa ter conhecimento, confiança, saber que o Senhor está conosco, né? A nossa esperança é o Senhor. O nosso fim não é aqui, né? Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros nessa terra. E a eternidade nos espera. Então nós temos que nos preparar para a eternidade. E não entrar em desespero. Porque Deus não age no nosso desespero, na nossa ansiedade, na nossa afobação. Deus não age, querido. Deus, é grande, tremendo e poderoso. E Ele age na nossa confiança. No nosso descansar. Tá certo? Então descanse o seu coração. Saia da frente dessas mídias sociais. Saia. Pare de ficar lendo notícia ruim. Fique longe, ó, alguns dias do celular e desses programas que só fala de morte, fica para tu ver. Você vai ver como a tua mente vai melhorar. Tá? Olha, uma semana você limpa a sua mente, cara. Entende? Eu nem vejo TV, nada. Bem no começo disso, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, ó, nós não vamos ver nada aqui em casa, nós vamos evitar ver essas coisas. Tá? Então, quando você sabe como o seu inimigo age, tá? Você sabe também como agir. Como se proteger. Tá certo?
Então, fique em paz, confie no Senhor. Ele tem um caminho de paz para nós. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma noite de paz e que o Senhor seja realmente o seu lugar forte. Tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.